Soquinho. Vai. Bate. Vai, Radu. Vai. Opa. E aí? Começou? Começou. Eita. Luiz Saudações rubro-negras, meus amigos. Estamos começando aqui mais um Flamengo Cast, mais uma live, mais um podcast para você, meu amigo torcedor. Saudações rubro-negras a todos. Boa noite, minha turma. Hoje, nesse clima maravilhoso de porrada e socos e pontapés, o que todo mundo gosta, no final de contas, né? Tiro, porrada e bomba. É isso aí, meus amigos. Saudações rubro-negras. Mais uma vez aqui. Bem-vindos. Boa noite a todos que estão chegando aí conosco. Já vai chegando, já compartilha a nossa live. Nesse climinha maravilhoso. Hoje na paz, no amor, Marcão, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Jerônimo Júnior. Seja muito bem-vindo. Boa noite, jornalista André. E boa noite, geral. Ontem tivemos mais um jogo memorável do melhor elenco do país. Uma atuação exuberante em que o elenco mais técnico que existe nesse continente não errou passes, fluidez, um negócio assim de você mostrar em qualquer escolinha de futebol como se tornar um jogador profissional bem pago, evidentemente, e com esforço mínimo. Você faz um gol no final do jogo com um jogador que nem mais carimbar papel carimba, porque nem carimbar mais ele faz isso, e aí ele faz o gol, a marra dele aumenta 20 vezes, sai encarando todo mundo, e assim vai o Flamengo caminhando para mais um ano exuberante da sua história. Boa noite, JJ, nosso querido Jerônimo Júnior, mais uma vez. A primeira participação aqui na live, né? Mas já é um grande parceiro nosso de podcast. Bem-vindo pela primeira vez aqui na nossa live, o nosso JJ, aqui nós temos o JJ. Boa noite, pessoal. Primeiro agradecer aí o convite. Como o Matheus disse, a gente já participou de alguns podcasts, né? E hoje falar desse Flamengo aí que ganha, mas não encanta, ganha, mas não convence e que, infelizmente, caminha para um dos anos mais vergonhosos da sua história, se considerar a expectativa criada para ele, né? Então, a gente hoje tem essa falsa impressão de que as coisas estão andando, melhorando, porque consegue 2 vitórias aí consecutivas, mas basta olhar um pouquinho mais fundo para perceber que a gente está sem rumo, e isso preocupa bastante. Como diz CPM 22, né? Procurando um caminho para seguir uma direção. Jerônimo falou ganha. Como é que é? Ganha, mas não encanta. Mas não encanta e nem convence. Ganha, mas não convence. E eu adicionaria: ganha, mas não joga. Né? Vence, mas não convence. É o nosso tema hoje. Vence, mas não convence. Agora, nosso boa noite ao nosso grande amigo André, o jornalista André, o único jornalista da bancada, tenho dito. Graduado em comunicação social. Mas, então, gente, uma ótima noite a todos. Primeiramente, eu estou ainda impossibilitado de mostrar o meu rosto, mas muitos me conhecem, entende? Mas por forças maior, isso vai ser corrigido. A cirurgia transcorreu bem, André? Não só a cirurgia, mas o cenário adequado, posição adequada. Então, quem faz direito, mas no momento não dá para fazer direito. Só para deixar claro aí aos nossos internautas. Então, gente, o Flamengo, o que eu queria levantar essa enquete agora foi a definição desse Flamengo agora, que tem jogado de uma forma. O Marcos, não só também o nosso ilustre convidado, tá ouvindo legal que eu tô conseguindo posicionar meu fone afastado da boca. Tranquilo. Claro. Então, o Flamengo, o Marcos acabou aí de mencionar anteriormente sobre o profissionalismo, e realmente, embora a gente
teve um ruído na última live, numa intervenção onde ele defendeu o profissionalismo e onde eu falei que esse time, infelizmente, é meio complicado, mas eu quero levantar essa bola que Flamengo nós temos? Letra A, defina em uma palavra, não vou nem botar em múltipla escolha, depois, que Flamengo nós estamos vendo? Porque ao mesmo tempo a manchete e o lead está bem explícito. Vence, mas não convence. O brasileiro é essa necessidade dos 3 pontos? Mas não foi 3 pontos, mas pelo menos não perdeu, mas empatou. Porque se for por isso, tudo bem. 3 pontos são 3 pontos, 1 ponto é 1 ponto, ainda mais fora de casa. Mas jogar mal da forma que jogou e tem jogado, olha... Se hoje, nessa semana, e melhor dizendo, fosse um Flamengo e São Paulo, não me surpreenderia se esse time viesse a colecionar mais um vexame dentro de casa. Passa a bola para o âncora, mas é isso. Que Flamengo nós estamos vendo hoje em dia? Vai ser a mesma tecla? Simplesmente, André, é o de sempre. Aí tem uma questão aí que nós precisamos exatamente falar, discutir o que o Marcão falou, né? E quando não foi assim? Né? A questão é essa, quando? E hoje, peraí, que hoje, cortes aqui no Flamengo Cast, momento cortes aqui, atenção, produção. Tenho más notícias para trazer para o torcedor rubro-negro, de que nada vai mudar. Vai simplesmente continuar tudo a mesma coisa. Eu não sei da onde o torcedor rubro-negro tira essa expectativa, essa esperança de que as coisas agora vai. 2 vitórias, né? Como o nosso título no programa, venceu o Grêmio. Um jogo, né, que estava tenso, porque a gente não sabia o que poderia acontecer naquele momento. Depois de uma troca de socos e pontapés, tapas e beijos entre GS e Varela. Aí, um jogo que foi 1-0, aquele 1-0, né? O Grêmio, mais uma vez, jogou, vamos dizer, até em certa parte até melhor do que o Flamengo. Em muitos momentos foi um time muito mais ativo. E o Flamengo, o Grêmio perdeu alguns gols, né? Mas o Flamengo conseguiu marcar o seu golzinho, que eu precisava, aí a diferença ia para 3, então dificultava. E contra o Curitiba, né? O Flamengo fez uma trocação contra o Curitiba. Um gol cá, um gol lá, um soco aqui. E a gente conseguiu no último, como o nosso queridíssimo amigo que virou meme, né? Nas redes sociais hoje. O Alan, que o JJ conhece aí, o nosso grande Alan, virou meme porque no momento que estava lá fazendo seu desabafo, pequeno desabafo ao Gesso, o Gesso em um chute pouco comum, né, de fora da área, coisa que raramente a gente vê no Flamengo. Eu falo isso há uma década já, porque o Flamengo tem tanta dificuldade de chutar fora, sendo que tem tantos jogadores teoricamente qualificados para isso, né? Como diz Marcão, o melhor elenco da América não consegue fazer gol de fora da área. E não aí chuta, o Gerson né? Não chuta, esse é o problema. Né? Exatamente. A gente tem passado jogos que a gente não consegue finalizar. Por exemplo, ontem no segundo tempo foram 2 chutes no gol. Exatamente. Quando o Cuiabá também, nós nem fomos o time que mais chutou, né? E ontem a gente teve uma trocação muito interessante, diferente, assim, se tratando de torcedor rubro-negro, logicamente que a gente não fica feliz com o desempenho do Flamengo jogando contra dos que estão brigando pela parte lá de baixo, mas como se trata de jogo de futebol, um jogo emocionante, né? Porque foi uma trocação muito interessante, porrada aqui, porrada lá, um gol aqui, um gol ali, 2-2 e um gol no final. Assim, preciso fazer minhas aspas aqui, né, para o jogo, porque eu achei interessante o jogo, não no quesito futebol, nem no quesito torcedor do Flamengo, mas achei interessante o jogo no quesito futebol, assim, né, campeonato, um time que está no Z4, disputando para não cair, com um estádio lotado, um estádio maravilhoso, que é o Couto Pereira, que até hoje eu pesquisei mais sobre o estádio, muito interessante, o estilo estádio raiz, aquele estádio, vi que estava lotado, estava bonito de se ver, um gramado né, um gramado bom, olha só que interessante, e aí, mas a torcida do Curitiba, do Coxa também fez muito bem lá, mas foi agora sim, falando de Flamengo aqui, mais o mesmo, né,
time que vence, não merecia talvez em um momento vencer, porque foram 2 gols entregues praticamente, né? O Flamengo primeiro no pênalti, depois em um lance bizarro, né? A gente consegue aquele lance de pelada, né? Para quem tá aí no Rio, de barba para quem tá aqui na Bahia, de pelada, a gente leva um gol assim na volta do segundo tempo, inexplicável para um time que estava jogando contra, novamente, um dos clubes que está lutando contra o rebaixamento, apesar da festa da torcida ainda não justifica o futebol apresentado, né? É o time que está lá na ponta de baixo, mas aí o Flamengo mais uma vez enfrenta dificuldades de ser um time aguerrido, né? A gente viu agora o Palmeiras contra o mesmo Cuiabá, que o Flamengo tomou 3, ganhou de 2-0. JJ, o nosso amigo King diz aqui, ó, Luiz Araújo entrega toda vez que entra. Então, por que ele ainda não se tornou titular, cara? Ele é um cara que tem sido comentado. Eu responderia reto. É exatamente porque ele se entrega que ele não pode ser titular. Porque aí ele quebra. O jogo da marmota, né? Ele quebra os outros, cara. Porque aí escancara que ninguém tá correndo, aí entra um trouxa e fica correndo, esculachando todo mundo. Então, assim, meu irmão, segura tua onda ainda, só no segundo tempo e pronto. Acabou. Ele me lembra o Michael em 2021, que entrava, corria, fazia aquela fumaça, não jogava nada, mas fazia aquela fumaça e pronto. E a torcida compra esse barulho. Que agora o Luiz Araújo é um novo enviado de Deus para a torcida do Flamengo. Então, cara, assim, eu acho que antes de falar do Luiz Araújo e responder a pergunta, eu acho que a gente tem que voltar lá, né? A gente está passando por um ano que talvez, como eu disse, é um ano trágico do Flamengo, né? Quando a gente pensa em relação, isso esportivamente, obviamente, falando. A gente começa o ano falando Real Madrid pode esperar, né? E atualmente a gente está 13 pontos atrás do Botafogo. A gente conseguiu, não sei como, chegar a uma final de Copa do Brasil, onde a gente não é favorito contra o São Paulo. A gente foi eliminado pelo Olímpia, que naquele momento era o 8º colocado do Campeonato Paraguaio. A gente foi vice da Supercopa do Palmeiras no jogo. E aí, até naquele jogo a gente imaginou assim, não, beleza. Foi até um jogo que teve competição, né? A gente perdeu o Carioca sendo goleado pelo Fluminense. A gente perdeu a Recopa dentro do Maracanã pro Del Valle. Então, assim, esse ano é um ano esportivamente ridículo, vergonhoso pro Flamengo. E aí, a gente, mais uma vez, começa o ano com um treinador que não conhecia o elenco, depois de mandar embora o Dorival, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, porque, segundo o Braz, o elenco estava perdendo rendimento. E aí a gente começa a entender por que a gente está onde a gente está. Aí traz um cara que não conseguiu agregar nada. E assim, o São Paulo é horrível, mas o Vitor Pereira conseguiu ser pior. Né? Porque o São Paulo, em alguns momentos, a gente ainda teve algum... Talvez pegando esse jogo contra o Grêmio lá na Copa do Brasil, a gente conseguiu, em algum momento, jogar bem, né? Foi talvez 1, 2 jogos, 3 jogos que a gente teve bem com o São Paulo. Com o Vitor Pereira eu não consigo recordar nenhum. A gente foi horrível em todos os jogos. Então, assim... Só uma adenda aí. Você não falou que no jogo contra o Palmeiras tinha sido razoável? Mas foi razoável porque parecia uma pelada de início do ano, né? Aqueles jogos que nem tinha Taça São Sebastião, Flamengo Fluminense. Eu lembro até... a mesma coisa. Então, assim, eu lembro até, Marcão, que a gente comentou no podcast que a gente gravou, que a gente falou exatamente sobre isso. Falou assim, ó, um jogo competitivo, porém uma pelada. Exato. Foi um jogo emocionante, porém pelada. Mas o Flamengo competiu naquele dia. Não, competiu, mas foi uma pelada assim... Quando a gente fala assim, qual era o X da questão naquele momento? Qual era a variável? O Flamengo e o Palmeiras, teoricamente, eram os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão. Você pega os campeões recentes das 2 maiores competições nacionais,
colocam para competir, para jogar em um jogo. O que você espera dos atuais campeões? Um jogo de alto nível. O que a gente viu? Uma pelada emocionante. Só que Concordo lembre-se novamente. que o jogo é muito mal agendado. Não, sim, isso eu concordo 100%. 100%. É fato. Na verdade, aquilo ali ficou como... Naquele momento foi tipo um amistoso de preparação. Então, Não faz sentido. A gente... Beleza. Só que a partir daí é uma sucessão de erros. E aí, entrando na parte anímica do Flamengo, né? Antes de falar de bola, uma sucessão de erros da diretoria. Primeiro, não faz sentido. Até hoje, ninguém conseguiu explicar por que o Dorival foi mandado embora. Tá? E eu não... Assim, se tivesse talvez uma cronologia, uma linha de tempo, ou enfim, talvez um pouquinho mais de diálogo da diretoria que explicasse o porquê, talvez a gente não estivesse questionando, mas assim, até o momento não tem claro por que ele foi mandado embora, ninguém nunca falou. Eu concordo que a diretoria não deu motivo, mas eu entendo que por qualquer caminho tortuoso que a diretoria tenha chegado àquela conclusão, foi a conclusão adequada, porque eu já falava aqui, no final de agosto, que o cidadão Dorival Júnior não reunia condições de ser técnico do Flamengo. Okay? Então, Marcão, eu também pensei, no momento, eu até pensei que a diretoria do Flamengo, naquele momento, estava agindo de uma forma correta, porque eu pensei assim, eles estão pensando que performance, chegou no topo, no teto lá, não vai conseguir entregar mais, vamos pensar em alguém que vai extrair algo a mais do elenco. Entregar mais, né? Só que assim... Não, assim, termina aí o convidado. Deixa eu ver o nome dele, que sumiu a moda. Jerônimo. Então, erraram É porque eu tô com a tela. Então, isso preocupou. Então, assim, e aí depois... Por quê? E aí, por isso que eu falo da parte anímica. O Flamengo hoje, ele não tem uma linha de raciocínio em relação ao que vai trazer de treinador. Nunca teve. Depois de JJ saiu, a gente começou a dar um monte de tiro no escuro. E a maioria dos tiros escuros que a gente deu foi de treinadores que utilizam o jogo posicional. Que já ficou claro que não é adequado para esse elenco. Esse elenco não se adequa ao jogo posicional. Tá, mas aí a gente aceita passivamente que esse elenco não é capaz de fazer isso pronto? Não, então, aí, vamos lá. Mas, por exemplo, eu concordo, por exemplo, no momento que o Vitor Pereira vem, e aí para fazer um jogo posicional, se com esse elenco a gente sabia que não ia dar certo, porque já tentaram e nunca deu, o mínimo que deveria ter sido feito então vamos trazer peças novas e começar a tirar essa turma que a gente sabe que não funciona. E aí o que o Flamengo faz? Não, dá o mesmo elenco, que já tentou várias vezes o jogo posicional e não deu certo, para ele fazer. Então, assim, a gente vai numa sucessão de erros que vai gerando esse momento que a gente está vivendo hoje. Eu só não consigo concordar com você que esse elenco tenha tentado. Esse elenco não tentou. Para mim, o X... Em nenhum momento este elenco se dispôs a, de maneira profissional, jogar de outra forma, qualquer que seja ela. Tanto que... É porque assim, ó... Se a gente... Vai lá, Matheus. Não, conclua que eu... Não, pode ir lá. Porque é o seguinte, enganchando um pouco do que vocês dois estão falando. Qual é o perfil de jogo do Flamengo? O primeiro ponto. Se a diretoria trouxe alguns, como o Marcão acabou de falar, em nenhum momento esse elenco tentou alguma coisa, porque quantos treinadores a gente teve de JJ? Peraí, cada 9 um deles... treinadores em 4 anos e meio. Então, considere o Abel Braga. Sim, 2019. Exatamente. Não tira ele jogo não, posicional, senão... a gente teve o Domi, a gente teve Paulo Souza, a gente teve Vitor Pereira, a gente teve Sampaoli, o Rogério Ceni meio que abrasileirou, né? Em algum momento ele tentou colocar, depois ele deixou... Mas a pergunta é, JJ...
E nenhum desses conseguiu nada, não extraiu nada do elenco do A Flamengo. diretoria trouxe porque esses treinadores, porque eles queriam o jogo posicional? Ou porque simplesmente não? Eram os treinadores que tinham, ou era o que tinha na época? A gente não tem filosofia definida, Matheus. Então, é exatamente esse meu ponto. O Flamengo não tem filosofia. Isso, o é exatamente Flamengo o meu hoje, ponto. o time bilionário, o que mais arrecada, ele não tem filosofia, a gente não tem legado. A base do Flamengo treina de um jeito, o profissional de outro. Uhum. A gente escolhe treinador a esmo. Não tem um treinador que a gente fala assim, a gente quer que, a partir de hoje, o Flamengo jogue dessa forma, e essa forma vai ser refletida em todas as categorias de base. Independente desse cara sair, a gente vai trazer um outro cara nesse mesmo estilo, porque é assim que a gente quer que o Flamengo jogue. O Flamengo jogue fazendo marcação-pressão, que a gente jogue ofensivamente. O Flamengo não tem isso. Concordo. Mas você já parou para pensar que o fato de ter trazido Paulo Souza, Vitor Pereira e agora o Sampaoli não é uma tentativa de um pai, de uma mãe que não consegue dar bronca no seu filho, que não consegue botar o filho de castigo, mas adoraria que alguém viesse para dar um corretivo e corrigir o rumo do filho. É assim que eu vejo a coisa. A tentativa é tentar repetir o que o Jorge Jesus conseguiu fazer, né? Que é controlar o time, ter o time em mãos. Eu diria o seguinte: quando eles trouxeram o Jorge, era na linha do Jerônimo. Não havia planejamento algum. A roleta girou, o Pelaipe soprou o nome, foram lá, o cara disse se alinharam. E ele veio. Os deuses do futebol falaram assim, não, hoje, agora vai. De novo, na semana passada, esse idiota que vos fala estava na live do Mauro César e eu pergunto ao Mauro se o Mauro já havia se debruçado sobre o mistério que permanece do porquê que este elenco resolveu comprar o barulho do Jorge Jesus. Mauro responde para mim, é óbvio que é porque nenhum deles tinha título antes. Eu falei, Mauro, você tem certeza de que esse é o motivo? Não há a menor dúvida disso. Aí, eu não fui para o pau com ele, porque afinal, eu estava lá na casa do meu papel, na casa dele. Mas o que eu teria respondido a ele se estivéssemos aqui? Não posso concordar com este ponto de vista, porque para eu concordar com ele significa que eu aceito e considero que este elenco tem seriedade e profissionalismo suficientes para eu almejo conquistar títulos. Eu não acredito nisso. Não aceito essa versão. Então, eu continuo me perguntando... Boa noite, Alirina. Seja muito bem-vindo. Eu não aceito esta versão de que os jogadores compraram o barulho por conta de uma fome de títulos. Para mim, eu não consigo entender até hoje. O Jorge, para mim, era para ter durado 3 meses. E se a gente faz a conta, 9 técnicos em 4 anos e meio, dá 6 meses para cada um. Matheus é testemunha. Sampaoli chegou em abril, eu falei, em outubro ele tem que estar fora. Se é que ele chega até outubro. Porque eu continuo dizendo, não é se ele vai ser demitido, é quando ele será. Demitido. Então, assim, pegando esse gancho aí, já saindo, botando o pé na porta, essa situação se a gente for fazer um flashback rápido, 2019, acho que foi o Marcos que falou, eu estava assistindo a live do Mauro, a gente já começou errado, essa gestão já começou trabalhando erradamente quando se contratou o Abel Braga. O Abel Braga foi... Porque ali o que acontece? O cargo do Marcos Braz é um cargo que não é remunerado. Pelo que eu sei. Então, Dizem. E na primeira decisão, teve-se, e se sabe, que deram total autonomia para ele escolher o técnico. Porque até o momento, naquela época, em 2019, ele escolheu o Abel Braga e
de momento não tinha um nome, e aí teve a situação do Português. O Renato não era a escolha do Landim? O Renato foi uma unanimidade em consenso com os jogadores. Embora o também. Renato não tenha aceito, né? Ele preferiu ficar no Grêmio. Teve. Que o Landim queria o Renato e, pela impossibilidade, então, sobrou. O que muito acontece também é que a mídia ela tem um peso significativo. O que eu falo da corrente dos internautas? Não só a mídia, mas também eu falo os de direita, que é os canais independentes de grande massa, acima de 1 milhão de inscritos, de meio milhão de inscritos. Eles têm um peso ali. Eles têm um peso de propagar a informação e já bater uma encate. Porque até então, o JJ chegou. Eu estava todo dia falando com a minha mãe. Eu falei, mãe, o JJ conseguiu um feito que, até se ele voltar, ele não vai conseguir talvez novamente. Que é 4 derrotas em quase 2 temporadas. 4 derrotas, né? Mais títulos do que derrota. 4 derrotas em mais de... Entende? Isso, quando alguém quebra um recorde desse, ou nem quebra, né? Porque nós que bate um recorde, ninguém conseguiu quebrar ele. Sampaoli já chegou quebrando. Sampaoli já chegou perdendo um ou outro. Rogério Ceni perdeu contra o Racing. E lá se vai. Então, assim, a gente está vendo que esse time já conquistou tudo que tinha que conquistar. Tinha, quase tudo, assim, no almejar pessoal particular deles. Eu acho que esse Flamengo que a gente está moldando ou projetando tem que mudar. Uma reformulação, no enxugar de folha de quase 100 milhões. Todo mundo. Não renova com Felipe Luiz, não renova com Davi Luiz, não renova com Gabigol. Se for necessário, negocia. Pedro, não está satisfeito? Não está satisfeito? Negocia. Mas, infelizmente, não vai ser isso. O que a gente falou da semana passada, da marca, os ativos do clube. Então, assim, eu tenho quase que certeza, para o presidente, não é que é mais interessante ou menos interessante. O que, de momento, em si, se vale é atingir a receita sempre anual. Se vier um título bom, se não vier, o salário está em dia. A teoria do Marlon... O Flamengo bateu a meta de premiações, né? Quando chegando na final da Copa do Brasil, bateu a meta de premiações que estava lá no orçamento. Então, assim, tá tudo ótimo já acabou. A diretoria tá ok. Não precisa nem ganhar, tipo... Não, e não só a meta de premiação é porque pro Flamengo são 2 jogos contra o São Paulo. E olha, gente, notadamente esse time vai conseguir tirar a turbina, tipo quando a gente jogava, né, Gran Turismo, Need for Speed, ali. Porque se o Flamengo ele consegue mostrar, eu acho, não é o será. É o que tem que ser para esse elenco, porque esse elenco, ele também, só se ele for um elenco extremamente lunático, ou meio atabolhado, lerdo, ou vários adjetivos. O Ali no Mundial. Tipo, só não, tá. Foi uma. Se perderem para o São Paulo, esse elenco. Sofrerá alguma... Não é sofrerá, eu acho o seguinte. Sabe que esse elenco adora uma você sabe que esse elenco adora uma férias antecipada, não gosta de uma férias antecipada? Olha, se eles ganharem. Já mesmo, né? Tipo, Botafogo já ganhou mesmo. Não, porque, tipo assim, o que acontece? Não é o. Mas o Marcos, o argumento. Se o Flamengo tivesse na liderança, ou na vice-liderança, numa distância de até 3 pontos, mais tardar aceitável 5 pontos, aí era aceitável uma pressão até que externa para interna.
Só que o Flamengo tá sempre naquele respaldo. Pô, gente, eu tô ganhando, mas ao mesmo tempo o Botafogo não perde. Então, ele tem um álibi a todo momento ali, sustentável, para poder justificar qualquer meio empate. Olha, eu sei que o Marcos não aceita essa Mas tem mais justificativa. ponto perdido do que rodada do Campeonato Brasileiro, André. Não há álibi que livre alguém de um crime desse. Nós terminamos o ano de 2021 com 13 pontos atrás do Atlético Mineiro. Ano passado foram 19 pontos atrás do Palmeiras. Quantos pontos serão esse ano? Porque vamos imaginar o seguinte. Imaginemos que o Flamengo, de algum jeito, como no ano passado, sem jogar rigorosamente nada, ganhe a final da Copa do Brasil. Que dia que é a final da Copa do Brasil? 30 de setembro é o jogo da volta. Você imagina esses caras sendo campeões da Copa do Brasil, o que eles não farão em outubro, em novembro e dezembro no Campeonato Brasileiro. Nós vamos terminar a mais de 20 pontos do campeão. Quem quer que seja ele. Por isso que é importante quando se fala de reformulação, porque uma das coisas que a gente mais ouviu esse ano é: não, mas esse elenco já mostrou que pode fazer isso, esse elenco já conquistou isso, esse elenco... E, gente, quem vive de passado é museu. A torcida do Flamengo não tá... que ganhou em 2019, ganhou. A gente está disputando o título, tem que ganhar novamente. E se não tiver vontade de ganhar, vai para outro lugar. É porque por isso o que eu ficou falo. para trás já morreu. É por isso que eu E falo. esse elenco está viciado nisso, porque assim, tem um álibi. Não, mas a gente já ganhou. A gente não precisa mais provar nada, precisa provar o tempo todo. Mas e se na não semana ganhar, que passou, vocês vão ouvir esse discurso, que ganhamos, não, mas lá atrás... Mas na semana passada eles disseram, tanto o Arrasta quanto o Everton, vocês podem confiar na gente. A gente já ganhou muita coisa. Quem quiser, confia. Eu não confio nesse embora já pré-pronto, o São Paulo ele falou na coletiva, eu não sei se o Gonzaga tem o texto sonora, falado dele, a sonora, mas se tu conseguir pegar em aspas depois aí, tiver um tempinho, pô, olha, ainda o time ainda não jogou do jeito que eu quero, abre aspas. Sim, mas ganhou da forma. Porque daqui a pouco qual é a forma que ele quer que o time ganhe? De 5-0? É porque é o seguinte. Não, ele diz claramente o seguinte: eu estou aqui para tentar fazer com que um grupo de jogadores que ganhou coisa jogando de um determinado jeito jogue do jeito que eu quero. Só que os caras não querem. E ele lá atrás, mas só que ele lá atrás falou o seguinte: falou que o treinador seria maluco de querer que o time se adaptasse ao jeito dele jogar e não o treinador fazer isso. Ainda mais com um time vitorioso como o do Flamengo. Ele falou isso. O caso do Jorge Jesus. Mas por que tudo aquilo? É o que eu falei da minha... a autoria minha, sinergia. Tudo conspirava a favor. O JJ, o Jorge Jesus, ele tinha um apoio até que unânime, que era da torcida. Olha o que ele fez, corre junto com os jogadores no treino, isso nunca aconteceu, e mais mirongas, entende? Então, assim, essa situação inovadora naquele tempinho, naquele período, em 2019, era uma novidade no Flamengo. Até o ponto de 2020, na pandemia, a galera já começou a estudar o jeito que o Flamengo jogava. Então, esse time, nitidamente, escolhe o jogo. Porque, ao mesmo tempo, se ele escala Arrascaeta, Bruno Henrique, é uma faca de dois gumes. Aí, tá vendo? Se poupasse, não ia lesionar. Mas, também perdeu aí, se botasse. O São Paulo, ele erra drasticamente, praticamente 90% dos erros dele em mexida. Ele tem uma parcela absurda. Mas, André, vamos lá. Deixa eu fazer um questionamento. Dos treinadores que vieram para cá, pro Flamengo, desde JJ, qual deles não passou por essa mesma situação, tirando o JJ, logicamente,
do que o Sampaoli. Por quê? Você chega ali, você teve o período do Rogério Ceni, que foi exatamente o que a gente está vendo hoje. No final teve um título. Renato, quase por pouco ali, uma final de Libertadores em um lance, mas poderia ter ganho também. E aí, a gente falar o quê? O Sampaoli não, gente, é o Dorival. A gente também chegou na final da Libertadores daquele jeito. E a Copa do Brasil a gente não perdeu nos pênaltis. E do Brasileirão a gente praticamente não disputou. Então, cara, e assim, qual é a novidade até então aqui? Porque até agora é mais do mesmo. Sim. Quando o se você Jerônimo pegar o fala Renato- que o ano é trágico, eu fiquei pensando assim, mas o 2022 não foi? E o 2021 não foi também? E o 2020 não foi também? Aí a pergunta, se o Sampaoli ganhar a Copa do Brasil, qual vai ser a atitude da diretoria então? Por A quê? gente já tá aquecendo para 2024. Não, Deus me livre, fala um negócio desse não, peraí. Ó, Olha o que eu tô falando. se o Sampaoli, vamos lá, vamos seguir a lógica da diretoria, né? O Dorival ganhou, perdeu para o Vitor Pereira. Ou ganhou para o Vitor Pereira. Aí, quem ganhou, sai. Quem perdeu, entra. Não estou dizendo aqui se o Vitor Pereira é mérito ou não. Estou dizendo a lógica da diretoria. Vamos tentar entender Você o que está esse cara imaginando pensa. que se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, vai querer contratar o Dorival, porque o Dorival perdeu para o Sampaoli? Tentando entender a cabeça da diretoria. Porque, peraí, se o cara que a gente mandou embora ganhou, a gente ganhou. Olha que a gente questionava já o Dorival aqui, né, Marcão? O Marcão é prova disso aqui. Tá gravado Desde o as final de lives. agosto. Desde o final do ano passado, muito antes da final da Libertadores, da Copa do Brasil, a gente já questionava que o time era quase a mesma coisa. Tava no Eu viés não- baixo. Exatamente. Baixo. Aí, e agora? Mas assim, então, tava no viés de baixa, tecnicamente. Só que futebol não é só tecnicamente. Isso é importante. A gente sabe que tem um monte de coisa, fatores envolvidos. E assim, desde um deles foi o time era fechado com o Dorival. Você viu agora, pô. Não, sim, Isso era o time sim. fechado. Jerônimo, Todo mundo você achou acha que foi realmente que o uma time sopa era de fechado lá, com o Dorival? Eu acho. E assim, esses dias o Paparazzo estava participando do podcast, ele mesmo falou, né? Que o Marcos Braz liberou os jogadores. Depois que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, ele liberou os jogadores. E depois isso caiu na conta do Dorival. Você vai ver os últimos jogos do Flamengo, o Flamengo parecia que estava de férias já. Os caras teria sido muito mais útil se o Flamengo tivesse realmente dado férias e botado a juventude para jogar, porque a gente ia ver gente jogando com vontade. Vamos Então, lembrar aqui. Volta a fita de novo. Então os jogadores realmente estavam fechados com o Dorival? Eu acho que sim. Vamos lembrar que, aspas para o Marcos Braz, após o episódio do Gesso e do Varela, né? Foram entrevistar. E aí, Marcão? E aí, Braz? Qual vai ser a atitude qual vai ser o comportamento, né? O que a diretoria vai fazer com os dois na situação chata, né? Complicado, rapaz. Os dois brigando, dois atletas brigando dentro do próprio time e tal, não. Qual vai ser a posição? Na minha posição é a posição de jogadores. Foi isso que o cara falou. A minha posição é a posição de jogadores. O que eles resolverem está resolvido. E esse o cara que a gente tem lá, contratando. Sim. Matheus, quando o Landim assumiu, o fato de trazer de volta o Marcos Braz era visto como a oitava maravilha. Pois, afinal, Marcos Braz fora diretor de futebol no título de 2009. E ele fala isso o tempo todo, né? Não é? Não, e ao final de 2019, qual era a alma que se elevava contra o Marcos Braz? Ninguém abria a boca para falar dele. Agora, curioso é o seguinte, o Dorival concordou com as férias prolongadas? Concordou, né? Concordou. O Dorival não sabia qual era o calendário do Flamengo no ano seguinte? Jerônimo. Só que ele foi mandado embora acabando a rodada. Não. Assim, você e Matheus já incorreram nesse erro hoje algumas vezes. A gente faz que antes de acabar o contrato do Vitor Pereira, a gente já sabia que o Vitor Pereira ia vir para o Flamengo, só que não podia anunciar. Dorival não foi demitido em momento algum.
Ele não Não, teve o seu demitido não, o contrato contrato dele renovado. acabou, exato. Assim como o Renato Gaúcho, que Sim. também não foi demitido. Isso é. Não foi demitido. Isso aí, Beleza? acabou. Mas vamos lá. Faz sentido, realmente. O Dorival foi para as férias planejando a temporada seguinte. E toma uma calça arriada. Inclusive, o Mauro César conta na semana passada que quando ligou para o Dorival, percebeu que ele pegou o Dorival sem calça. Quando ele perguntou, vem cá, tá sabendo do Vitor Pereira? E o Dorival, que? Como? Calma aí. Então, ele tinha programado. Então, ele tinha concordado com as férias e ele achava razoável que o time voltasse muito mais tarde, sabendo que tinha que enfrentar aquele calendário imbecil que estipularam no início do ano. Então, Jerônimo, eu faço a seguinte pergunta para você. Não vale apenas olhar para os últimos 3 meses. Qual a nota que você me dá para o Dorival Júnior na carreira dele toda como técnico? Na carreira toda? Na carreira toda. Eu diria que ele é um treinador 7. 7. É, Muito bem. eu daria média. Responde, beleza? Hoje até um cara me deu 6 nessa. Então faça a seguinte pergunta agora para você. Um técnico nota 7 pode ser técnico do Flamengo? Pode, claro que pode. Hein? Por quê? Por que não? Calma aí, André. Eu perguntei para o senhor Então, Jerônimo. Eu quero ouvir dele. Pensando nós como torcida, e para um time bilionário, não. O Flamengo tinha que estar buscando aí um treinador de 9 para 10. O Flamengo tinha que hoje estar buscando um treinador, no mínimo, de segunda prateleira da Europa. Concordo em gênero, número e grau com você. Então, eu não entendo por que a gente fica discutindo o que se chama de revisionismo. Eu aprendi isso semana passada. De ficar toda hora voltando no tal do Dorival, que não reúne condições para ser técnico do Flamengo. Eu concordo. Mas o que eu puxei do Dorival foi para dizer, na saída do Dorival, que a gente imaginou que o Flamengo realmente estava pensando assim, a performance caiu, vamos pegar o Flamengo errou clamorosamente. Eu honestamente não acredito nisso, Jerônimo. Por isso que eu digo que eu não sei quais foram os motivos pelos quais eles tomaram a decisão certa. Não, então, provavelmente tropeçaram e tomaram a decisão certa. Porque assim, Matheus agora falou assim, se a gente seguir a lógica da diretoria, a frase já tem um erro de sintaxe. Não existe lógica. Não, a ironia é não ter lógica. Tem. É tentar entender. Esses caras... E olha, Jerônimo, eu bato palmas porque você disse que o Flamengo não tem qualquer tipo de planejamento. Mas nunca teve. Porque a gente tem o hábito de ficar falando do Flamengo pós Jorge Jesus como se não existisse todo o passado. Exato. A vida inteira foi assim. A CDC, né? A CDC. Exatamente. A vida inteira foi assim. E qual é a chance de mudar? Com Landim? Não vai mudar. A gente ainda tem mais um ano de Landim e o final desta temporada. Marcão. E se por isso que o ano que vem, milhões em reforços, porque é ano de eleição. E é ano do Mundial de Clubes. E é ano do Mundial de Clubes. Uma baba. Pode ser. E é por isso que eu, no começo aqui do programa, eu falei, gente, eu tenho uma má notícia para a torcida do Rubro Negra que acredita, que tem uma fé. Eu não vejo isso como uma coisa negativa. Assim, a torcida acredita, a gente sempre espera o melhor, a gente sempre espera que vá melhorar as coisas. Lógico, é natural, é do torcedor. Mas, gente, vamos acordar para a realidade. Não vai mudar. A triste notícia que eu devo trazer para o torcedor que está aí acompanhando é que nada vai mudar. Por quê? Por que não vai mudar, Matheus? Se a gente mandar tal jogador embora, se a gente livrar de tal... Não, cara, gente, acorda. Desde 2020, desde sair do JJ, a coisa foi a mesma. Sai um jogador aqui, não, esse aqui tá muito velho, ou esse aqui tá muito ruim, esse aqui troca, traz um... Sendo que os caras que tomam as decisões, que controlam a bagaça toda, aquele pantanão todo ali, são os mesmos. Nada mudou. Da parte futebolística do futebol do Flamengo, nada mudou. Com crise ou não crise, nem vai. Com crise ou não crise, com título ou sem título, nada mudou. Ano passado a gente estava aqui nesse mesmo período, assim, se não me engano, não, foi um pouco antes, né? Do Paulo Souza, a gente falando que o ano tinha acabado, que a diretoria precisava tomar uma posição, teve protesto na Gávea, nada mudou, foi simplesmente... Tá tendo protesto todo dia, você vê o Landim em algum momento se posicionar? Eu protesto contra esse elenco desde fevereiro de 2020, mas agora eu vou fazer uma perguntinha.
uma certa provocação. Se este elenco não pode, não quer, não sabe, não consegue jogar no dito jogo posicional, que até eu acho que aqui no Brasil as pessoas escutaram o Galo cantar e não sabem exatamente o que é um jogo posicional. Acha que é todo mundo. Mas aí vamos lá. Posição, né? Se eu não me esforço, não treino para pular salto com vara, um sarrafo numa determinada altura, significa que eu não consigo. Não sou capaz. Agora, e se de vez em quando eu vou lá e ultrapasso o sarrafo? Eu sou incapaz? Quando você quer. Incapaz quando quer. Então, assim, presta bem atenção, cara. É o poder da palavra. Quando vocês dizem que esse elenco não sabe e não quer, ele é capaz. Tanto que ele conseguiu fazer alguns jogos com Paulo Souza. Foi capaz de fazer jogo com o Vitor Pereira. Já foi capaz de fazer alguma coisa com o senhor Sampaoli. Então, os caras são capazes. Ano passado, e eu já disse isso aqui no programa, o único jogo de 2022 que o Flamengo competiu, aliás, foram 2 que o Flamengo competiu em 2022. Contra o Atlético Mineiro na Supercopa e contra o Atlético Mineiro no retorno, no tal jogo do inferno, ok? Aquele jogo foi sensacional. Beleza? Beleza. Só que aí, no inebriado pela alegria, as pessoas se esquecem só de um detalhe. Naquele dia do jogo do inferno, este elenco, que a torcida chama de ídolos, passou na cara de todo mundo o recibo de que quando a gente quer, a gente joga. Mas eu não vi uma alma fazer esse comentário. Aqui eu fiz esse comentário. Porque uma coisa é eu não sou capaz de fazer. Outra é eu sou, mas não faço porque não quero. Então, na hora que esses caras têm esses rompantes, que agora a moda é dizer que eles escolhem jogos, a gente aceita isso, cara, com uma tranquilidade. Mas o Marcos... Não, eu sei até que é cachapante, mas você na live lá do Mauro, não posso estar me enganado, mas eu tenho quase certeza que essa fala veio da sua boca, eu acho. Que foi o seguinte: tem que ser pelo menos alguma coisa no aspecto competitivo, correto? Mas é o que eu sempre digo aqui. Então vamos lá. Se eu ser competitivo, então vamos fazer o seguinte: olha, a gente aqui vai fazer uma festa, com um torneio de quem vai aguentar, quem consegue beber 10 litros de chopp. Aí vai todo mundo, não, eu consigo, eu também. Ó, mas aquele lá tem aquele que consegue só beber 4 litros, mas ele competiu igual, se esforçou, e outros conseguem. Vamos fazer uma analogia bem ridícula, mas o Botafogo está sendo competitivo. Se o Botafogo não conseguir, por exemplo, ser campeão brasileiro, foi por incompetência ou o retrato mostrava o limite? Olha, esse time, a sua capacidade chegou até aqui e não tem mais do que extrair daquele time. Por quê? Aí é aceitável. E o mais ridículo vai ser se quem passar o Botafogo bobear e perder o título, a chance. Então, quer dizer, ser competitivo já é o suficiente, porque o Marcos, eu não quero só opinião como torcedor, eu quero uma opinião um pouco mais crítica, saindo da caixinha torcedor e ampliando como um senso crítico. Porque se for para ser competitivo, o Flamengo, até então, na pior das hipóteses, está numa final. Por tudo e todos, só tem um, alguém merece esse caneco da Copa do Brasil. E o Flamengo está disputando. Tem uma outra analogia para fazer para você, então, André. Porque você falou assim, bom, tá, o Flamengo chegou a uma final. Como chegou ano passado na final da Copa do Brasil, da Libertadores, sem jogar lufas também. Quantas outras finais o Flamengo já perdeu esse ano? E o campeonato que, teoricamente, o Flamengo, com teoricamente o melhor elenco das Américas, bilionário, deveria nadar tranquilamente, vamos dizer assim, competitivamente, não está fazendo, que é o Brasileirão.
Então. Há 3 anos. Exatamente, há 3 4. anos. 4, né? Você não, está Jerônimo de 2020. Não, então, 2021 a gente foi campeão. Eu tô falando 3 anos que a gente não consegue. A gente competiu? Nem ser líder. A gente competiu em 2020, Jerônimo? Seja honesto. Eu sempre defendi que não. Você pra se mim, lembra 2020 que o Flamengo foi uma... só chegou à liderança na penúltima rodada? Hein? A gente só chegou à liderança Mas na penúltima rodada. o Marcos, mas o Marcos, aí tem que... Do ponto de vista da crítica, o Flamengo não podia ter ganho a crítica, ok? Porque na hora que ganha, os engenheiros de resultado vão dizer, ganhou, é o que importa, é o que me interessa, é o que eu quero saber, não enche meu saco. Tanto que, faço uma pergunta para você, Jerônimo. Então agora o André cogitou a hipótese do Flamengo estar a 2 ou 5 pontos do Botafogo, e eu fiz essa provocação semana passada. Se o Flamengo estivesse a 5 pontos do Botafogo hoje, o Flamengo estaria fazendo um bom Campeonato Brasileiro? Não, né? Não. É óbvio que não. Óbvio que não. É porque aí você coloca, quando você pensa... É que nem as pessoas que perguntam, se o Flamengo for campeão, vai salvar o ano? Não. É aí que tá. Mas assim, ano passado, Jerônimo, a torcida não bateu palmas e não passou a mão na cabeça desses caras que, se ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, tá bom? E que ninguém tem direito de reclamar de nada? Não, mas se ganhar realmente. Se esse ano ganhasse a Copa do Brasil e a Libertadores de Jerônimo, novo, tava ótimo. Para pensar. É verdade. Para pra pensar. Porque assim, a gente tá falando da Libertadores no Maracanã. Você tem uma torcida gigante que acha lindo que o seu time, num universo de 72 partidas, se jogar, de 27 a 30. E se, porventura, ganhar as 2 competições, como foi o caso ano passado, sabe-se lá Deus como, tá bom, e você não pode reclamar. E esse ano, a certeza que rolava na torcida é de que o mesmo ia acontecer de novo. Que iríamos ganhar a Libertadores da Copa do Brasil. Nas Copas a gente estava jogando melhor do que o brasileiro, então imaginou que a gente... Isso é uma tremenda falácia, Jerônimo. Flamengo não jogou nos jogos de Copa também. E o jogo do Grêmio, eu não acho que o Flamengo tenha jogado essa barbaridade toda, não. Contra o Grêmio lá, a gente poderia ter saído de lá com os 3-0. Foi muito bem. Mas olha só, obviamente, aí vamos lá. O time do Grêmio... O time do Grêmio jogou bem naquele dia? Não. Quando o time do Grêmio tomou o segundo gol, o time do Grêmio partiu para dentro, acreditou que podia reverter ou simplesmente furou os pneus e esquece o bom exemplo também. O jogo do Grêmio que a gente ganhou... Tá falando muito da suposição, né? Não, mas assim, mas eu tô indo o próprio Grêmio... O Flamengo não jogou bem naquele dia. A questão é que a lama é tão densa. E por que ganhou do Grêmio no jogo de Copa do Brasil lá por 2-0, as pessoas passam a achar que o Flamengo jogou bem. Não. O Flamengo não jogou bem. O Flamengo fez uma atuação bizonha como fez outras tantas. Defensivamente, o Grêmio levou muito perigo no primeiro tempo. A zaga entregando bola. Lembra-se do goleirinho? Que entregou a bola no pé do cara do Grêmio dentro da grande área, praticamente? Uhum. Então, só que como não levou gol ali... Aí a torcida, meu irmão, o que no final das contas, cara, é do ser humano. O cara olha o resultado. E isso condiciona o resto. E ainda agora o André falou assim, eu quero uma opinião não de torcedor, opinião crítica. Aí é comigo. Porque eu não tenho opinião de torcedor em momento algum. Não é a minha praia. Eu não sou torcedor na definição da palavra. Jogos de Copa, quando a gente pega o jogo contra o Grêmio lá, foi um jogo diferente do que a gente vinha apresentando. Tá bom. Mas então vamos falar dos jogos de Copa. Perdemos pro Alcas, empatamos com o Nublense. Isso daí também é jogo de Copa. É vergonhoso. Mas então essa lenda de que o Flamengo jogava bem o jogo de Copa, corre como um leão, é lenda. Mas concordo. Não estou dizendo que era. Estou falando que a torcida acreditava que o Flamengo nas Copas iria... Só que, meu irmão, uma mentira contada 20 vezes começa a se tornar verdade. Mas é pelo mesmo motivo que a gente foi campeão na Libertadores ano passado. E da Copa do Brasil também. Porque nas Copas, por você ter 2 jogos e de volta, o jogo no Maracanã, geralmente o Flamengo consegue, daquele jeito malamanhado, ganhar. Não, porque...
Que gás a gente teve na final da Copa do Brasil ano passado? Que Nenhum. gás a gente teve na Acabou, Libertadores? né? Agora Nenhum. Acabou o gás, E lembrando, o time parou de jogar no final de agosto, com 13 rodadas antes, abandonou o Campeonato Brasileiro, que era para se concentrar em 3 jogos. Não correu porcaria nenhuma nos 3 jogos. E aí? E lembrando, essa Só que a semana tem torcida semana cheia de treino, passou viu? recibo, Preparem, assinou a preparem procuração as de que isso é pontes. possível. Essa semana a gente tem semana cheia de treino, viu? Preparem que vai ser daquele jeito o jogo. Então, Vamos ver. ameaça. Ó, ver. a Liniana fez uma pergunta aqui e eu Ah. vou responder primeiro, depois eu quero que vocês respondam. Que eu Vamos tô lá. curioso para saber agora. Vamos lá. Quem vocês preferem que ganhe a Libertadores? Palmeiras ou Fluminense? Eu prefiro que o Olímpia ganhe, a Liniana. Não, eu tô torcendo muito agora pelo Boca Juniors. Pelo amor de Deus. Ou o Boca Qualquer Juniors. que não seja brasileiro Palmeiras ou tem Fluminense. minha torcida. Acabou. Exato. Não, eu como. Não, eu vou torcer pro Esta Inter. palavra nociva que está antes do ponto final da frase, esta que não pode ganhar de jeito nenhum. Não, assim, é menos pior eu torcer pro Internacional, porque o Internacional, ele é longe, fica lá no sul. Matheus, tá ouvindo E aí, aí, torcedor colorado aí? Então tá desrevelando. Se revela aos poucos, assim, ó. Ó, eu já vou Não, falar menos- algumas vezes. Você já revelou. Eu não me Aí, importo. Isso não é mais mistério para ninguém. Ó, eu não me importo os times fora do trio, ó, tirando o Santos de São Paulo e do eixo e do lá de baixo, eu não me importo. Por que eu me importo esse ano? Por que eu me importo? É dentro Porque do Maracanã. é no Maracanã, exatamente. É aqui Então, do lado aí do fere o orgulho fere. Sim, mas O quantas orgulho vezes eu Era disse pra que ser a o final nosso sendo certo. no Maracanã era muito mais Era um nocivo peso. pra gente. O Rio de Era um Janeiro ia peso. parar, velho. Era um peso, era um perigo. O Flamengo Agora, jogando Jerônimo, favoritismo é perigoso. O Pedro é muito Flamengo? O Pedro, É muito Flamengo? muito Flamengo sou eu. O Felipe Luiz é muito Flamengo? De novo, sou eu. Ó, Eu sou profissional e o jogo senhor brasileiro. Pedro, Pra você ver. o senhor Varela. Nem dinheiro, levou- cara, motiva esses caras. Nem Ó, dinheiro. ô Marcão, o Pedro não jogou porque foi no dentista resolver a cara dele lá, ó, a queixada dele. Mas o senhor Varela levou um esculacho e foi jogar. Mas vamos Olha lá. aí o exemplo. Vamos lá, Matheus. E o Você senhor me Gerson lembrou. também fez Você gol me lembrou ainda. de alguma coisa que eu queria falar sobre o Varela. Não sei se vocês perceberam, mas enquanto o Varela esteve em campo contra o Grêmio no primeiro tempo, o Varela se entregou ao jogo como jamais houvera se entregado até então com a camisa O do Flamengo só funciona na porrada, gente. Eu falo Mas, isso há Matheus, anos. Agora eu não vou falar de sacanagem, vou falar sério, porque isso me incomodou. O cara claramente não é muito bem quisto no grupo. Ninguém dá a bola para ele. Ele se abre e pede para receber, só o arrasta é que vira uma bola para ele. Porque é amiguinho de seleção. Beleza, mas que seja. Aí o cara, psicologicamente, está abatido. Fisicamente também. Erro, né? Toma um socão na cara. E aí ele vai para o jogo com a faca entre os dentes e joga direito. Se entrega. E, infelizmente, porque assim, essa história dele tomar o soco na cara poderia fazer com que ele passasse a ser mais aceito no grupo por aqueles que condenariam o gesto, ok? E por uma questão de solidariedade. E quando ele poderia dar a volta dele para ser o novo pulgar da vez, ele infelizmente machucou o joelho. E você viu que ele ficou marara, socou o chão. Eu lamentei muito. Assim, eu não tenho motivo para não gostar do Varela. Eu torço para que ele seja o novo pulgar, porque eu adoro ver a torcida do Flamengo passando recibo. Surge dos mortos. Não, isso aí é como fez agora com o Pulgar, não sei. que era a pior coisa do mundo e agora é o novo ídolo da nação. Sim. E aí, tá botando o Alan de 40 milhões no banco. Eu andei pensando o seguinte: não, será que é apenas coincidência que, para muitos, o Flamengo vinha jogando bem, vinha obtendo resultados com o São Paulo, e afinal eram X jogos sem perder, não sei mais o quê. Bastou o Pulgar sair do time e o time
oscilou para baixo? Pulgar voltou agora, certo? E, bem ou mal, de novo, a gente não joga nada, mas tem resultado. Será que o São Paulo não deu um azar, filho da mãe, de na temporada do Olímpia o Pulgar tá fora? Então, se você pegar o aproveitamento do Flamengo com Pulgar e sem Pulgar, realmente é uma diferença absurda. Porque, Jerônimo, eu não sei se você vai ser mais um desses que diz que o Flamengo não substituiu o João Gomes. Que o João Gomes faz falta. Mas eu sou. É. Eu acho que ele faz. Gente, eu acho que fazer falta é uma coisa. Demais. Mas peraí. Gente, o João Gomes faz falta. É um Porque cara ele que não hoje consegue roubar uma bola, e ele faz falta. Ele toma cartão, ele chega atrasado, ele chega trombando. Nisso ele faz falta. Agora, fazer falta porque a ausência dele, aí eu vou usar uma frase de criação minha. João Gomes era flamenguista, cara. Sabe o que acontece? Você vê o cara de flamenguista. Bom, é aquele o Pedro também errar, é muito Flamengo. Ele Felipe Luiz também é muito Flamengo. Mas vamos lá. Ninguém no Flamengo hoje, velho. Eu vou deixar minha frase, que é invenção minha. A ausência do João Gomes preenche uma lacuna. Marcão, existe não é a frase do João Gomes, é que eu digo, quando você fala de alguém assim, a ausência de fulano preenche uma lacuna. Essa frase Marcão, é inventada. A sua frase é muito parecida com a frase de autoria minha que eu criei aqui durante o programa há muitos anos atrás, não vou lembrar qual. O Abdala tá até aí, eu acho que ele estava no programa, não sei se ele estava no dia, que é ganhamos muitos com as perdas que tivemos. Isso foi no episódio muito, muito antigo que a gente gravou aqui, que foi exatamente sobre isso. As saídas do Flamengo, eu falei bem assim, o Flamengo ter perdido esses jogadores, a gente ganhou muito com isso, cara. Essas saídas foram maravilhosas pro Flamengo. Aqui, ó, o Abdala, não me deixa mentir, a marca de 2017, cara. Você diz que o Flamengo não tem planejamento para nada, nunca teve, legal. Nessa mesma veia, nessa mesma autoestrada, se o Flamengo depende de João Gomes, não é o fim dos tempos? Sim, sim. E assim, quando a gente pega lá o planejamento que eu falo, o João Gomes estava vendido em dezembro. O Flamengo iria para um Mundial de Clubes, sabendo que o João Gomes já estava vendido, não fez reposição. Aí, Jerônimo, me explica, então, assim, porque o jogo que passa na minha casa é diferente do que passa no resto da rede, tá? O que é que te encantava no João Gomes? Só para eu entender. Cara, dedicação. Tá. Eu prefiro um ruim que corre do que um bom como... Por exemplo, quem o Flamengo trouxe para o lugar do João Gomes? O Gerson. O Gerson joga de volante, gente. Eu acho que na questão do... O Gerson joga de volante? Bota o Gerson para jogar de volante hoje. Ele não marca ninguém. Mas aí é o seguinte, a gente volta de novo para a questão do erro de planejamento. Porque, beleza, se entrando no mérito do Marcão ou não, se ele era bom ou não, o Flamengo tinha ele em campo, e os jogos que o Flamengo tinha ele em campo eram, vamos dizer, a pulguinha. A gente tem um Pulgar, mas era a pulguinha. O cara que estava lá roubando todas as bolas, com falta, sem falta, era o cara que fazia esse movimento que os jogadores mais velho, macaco velho, não faziam em campo. Sim. Então ele tinha essa... Exatamente. Aí a gente perde esse jogador, vende, tava no planejamento vender e vendeu. Já estava certo que ele ia ser. Isso, já estava certo. Cara, o que era aparecia alguém oferecendo mais do que um saco de bala Juquinha pelo João Gomes. Vende. Não, então, foi o que foi feito. Mas não tinha que conversar. Mas aí o que acontece? Então, vende, mas repõe. Exatamente. Como é que a gente vai realocar, por exemplo, o Wesley? O Pulgar não foi a reposição? Não, o Pulgar veio antes. Antes, o Pulgar já não foi de agora. Olha só, o Pulgar veio, praticamente não jogou, não lhe deram oportunidade de jogar. E aí, quem foi que não deu oportunidade do Pulgar jogar, por favor? Quem foi? O tal do Dorival Júnior? Foi, né? Beleza. Aí, ele, bem ou mal, tá lá. É o que jogou no lugar dele. É o cara que corre para deixar os príncipes, os ídolos da torcida, ficarem flanando em campo sem marcar. E aí é curioso, porque a torcida do Flamengo exige, quase que de maneira uníssona,
profissionalismo no Flamengo, não é? Sim. Agora, é profissional é o que se espera. o João Gomes corra por todo mundo enquanto os outros não marcam? Ô, Marcão, tem um agravante do João. Agravante no sentido assim, tem uma coisinha que o torcedor do Flamengo adora, que se chama cria da base. Por ser uma cria da base do Flamengo, aí existe já uma expectativa e aquela ânsia de não, ele é nossa cria. Eu tenho também, logicamente, tem um carinho, vamos dizer, pelas crias da base. A gente tem uma esperança que eles desenvolvam um bom trabalho. Porém, que essa máquina de triturar jogadores chamada Flamengo, somente cria da base, é o mesmo que alça. Jerônimo, isso, então alça lá em cima também como derruba. Vê do senhor Wesley, por favor. Fraquíssimo. Um lateral que não sabe cruzar. Tá. E tá assim. Ele está numa rampa. Ele está numa rampa, ainda é fraco. Mas ainda ele está numa rampa. Porque se você pega o Wesley nos 5 primeiros jogos, você fala assim, esse cara não tem condições de mexer a camisa do Flamengo. Mas a primeira coisa que ele tem é dedicação, certo? Sim. Beleza. Então, assim, é curioso, Jerônimo, porque eu já esperava que você me dizer que o João Gomes era a transpiração. Então, o suor do João Gomes era o que de melhor ele tinha para dar. Ele era muito o Coelhar de 2018. Exatamente, 19. Eu ia brincar com isso. Era o novo Coelhar da vez. Beleza. Sim, eu gostava muito dele. Você veja que realmente a torcida do Flamengo, que brada, que quer profissionalismo, assim como também não sabe o que é o jogo posicional, também não sabe exatamente o que é profissionalismo. Porque é a torcida que diz que o Arrasta não pode ir para a reserva. Não, esse aí não pode ser reserva. Gabigol não pode ser reserva. Gabigol não pode ser reserva. Então, assim, é a mesma torcida. E aí, cara, agora, vamos lá. João Gomes era rápido? Rápido? Tinha uma velocidade, uma fulgurante? Não. João Gomes tinha uma técnica exuberante? Não, era bom roubador de bola. Fazendo falta, trombando, agarrando pela camisa, tomando cartão. Não passa nem com a perna. O que na prática não é roubar a bola. Porque se você roubar a bola, interceptação de jogo. Bola, limpa interceptação de jogada. E sair para o jogo. Interceptação de jogada. Ele atrapalhava o futebol, porque trombava, puxava pela camisa, rolava, adorava agarrar homem. Tanto que eu dizia, João Gomes, vai fazer MMA. Se você gosta de agarrar homem, vai fazer MMA, mas não joga no meu Flamengo. O João Gomes era capaz de meter uma bola de 30, 40 metros, sendo o segundo homem de meio de campo? Não. Chutava de fora da área? Então, Girão, no final das contas, ele não era um jogador de futebol. Não, ele até é um jogador. Aí eu te devolvo a pergunta. Dentro do elenco do Flamengo, qual era o meio de campo que tinha essas características? Qualquer um. O meio, Arrascaeta. O Thiago Maia, que eu já vi jogar no passado, o Thiago Maia tem esta capacidade. Para mim, o Gerson, que eu não tenho mais condições de olhar para a cara do Gerson, porque ele esgotou todo o crédito que tinha para comigo, o Gerson tem esta capacidade. Agora, rapidinho. Tem a capacidade de executar. Sim, mas aí não tem vontade, Jerônimo, né? É porque, o que acontece? Esse time, por exemplo, esse time aí, eu tava vendo um vídeo da seleção de 2006, no jogo foi 2005, as Confederações, onde o zagueiro Lúcio, tinha Roberto Carlos, Zé Roberto, aquele timaço, Kaká, Adriano, era um jogo contra... Agora eu não lembro qual foi a seleção. Aí o Lúcio sozinho. Não, foi um jogo das Confederações, da Copa das Confederações ainda. Um jogo. Aí o Lúcio saiu o jogo, matou. O time pegou a bola lá pra frente, tocou no Robinho. O Robinho veio voltando pro Ronaldinho, cruzou pro Roberto, pro Cafu, que estava na outra ponta. O Cafu voltou pro meio de campo e recuou pro Dida. O Dida lançou a bola e aí voltou pra zaga e o Lúcio saiu jogando. Foi assim, esse time, a gente viu um resquício essa seleção, a gente viu um pouco o Flamengo em 2019.
Só que o que acontece? O Jorge Jesus ele tinha um zagueiro chamado Pablo Mari, que naquela época ele jogava de uma forma até que favorável ao time. Dava lançamento longo. A gente conseguiu ver uma boa jogada, uma boa forma do Gerson, porque o Gerson ele ele jogava recuado, mas o time avançava. Homem com o Jorge. Então ele era um volante. Depois que ele sai do Flamengo, ele nunca mais jogou de segundo homem. Porque o bonito do Sampaoli ele achou e viu outros fatores, outros adjetivos qualitativos que Mas André, só uma pergunta. Ô, Jerônimo, não era um desperdício o Gerson de segundo homem com o Jorge Jesus? Era. Só era um passação de específico quando o Flamengo jogava, eu não acho que era porque o Flamengo já tinha também o meio campo. 80% de posse de bola. Então, assim, o Flamengo poucas vezes era agredido. Ele agredia muito. Okay. Então, você tendo um Gerson como segundo volante, você tinha lá uma saída de bola mais qualificada, tal. Então, naquele momento fazia sentido. Okay. Hoje o Gerson, se você botar ele como segundo volante, ele não marca. O Gerson, você vai ver, ele o tempo todo vai se posicionando na esquerda lá para virar de meia esquerda, ponta esquerda. O Alan virou meio. Olha, eu vou. A mesma coisa dentro de casa aqui. Quando sai o gol, então, esse cara, assim, muita sorte, porque esse daí já era para ter saído há muito tempo. Sim. O Gonzaga, eu vou levantar uma base aqui rápida. Vocês sabiam que o Flamengo, ainda desde quando o São Paulo chegou, o repórter, ele falou, era o repórter da Jovem Pan, que o Flamengo nunca repetiu a mesma escalação até hoje. Mas isso daí, para mim, não é o problema. Não. André, ele ovo. do pântano do futebol brasileiro. Assim, não. André, Por exemplo, ele não repetiu da semana passada para essa porque o Varela se machucou e entrou o Wesley. Fora isso, jogou todo mundo. Essa história do Sampaoli não repetir... É a justificativa para a atuação ruim de ontem. O Flamengo não tem entrosamento. Por que não joga o mesmo time sempre? Tem sido joga 4 anos juntos. Tem sido essa ladainha todo jogo e não tem justificativa alguma ser isso. Como se o Flamengo, de repente, tirasse todo o elenco, agora vai entrar outra, como se fosse futebol americano. Não é, gente. Não é assim. Não precisa repetir a escalação. O fato de ter um jogador ou outro não importa, porque pode ter machucado, pode ser uma questão de jogo. Cara, quantas vezes eu falei assim, gente, não precisa jogar todo mundo todo dia. Mateus, essa questão é. Lembra-se do time de 2019? Sim. Só jogaram juntos 11 vezes. Isso aí. E aí? Não, em 2019 foram 8. Depois eu acho que no outro ano eles jogaram mais alguns jogos. Então, mas aquele time que jogou junto 8 vezes. Impressionante. Não adianta até porque não faz sentido. sentido. Não, foram 11 vezes em 2019, porque não contaram, tiveram que contar teve o jogo do Mundial contra o Liverpool, aí repetiu. Eu não sei se o Jerônimo está certo, se foram 8 em 19, não, 3 em 2020. Foram muito sei poucas, que foram né? 11. Então, assim, mas, cara, de novo, uma mentira contada 25 mil vezes torna-se verdade. As pessoas acham que em 2019 o Flamengo jogou bem todo santo jogo. Enorme mentira. Mesmo vamos com lembrar. Jorge, nós fizemos Contra jogos Fortaleza lá. bizonhos. Você lembra contra Fortaleza lá? Vamos lembrar, gente, aqui uma coisa também. Horroroso. Juventude, Botafogo, Vasco, Ceará. Então, vamos lembrar que ano passado não era o time que tinha time A e B, que era o titular e o time B. Mas isso não foi uma política estabelecida. Não, foi apenas um acaso por 4, 5 jogos. Tanto que depois pararam com isso. Sim, a questão é o seguinte... quando voltar a jogar com o time, já estava com o time já de férias. A questão é o seguinte, se a justifica é essa, por que ano passado até em certo ponto... O problema é que não é isso. O problema é que não tem padrão de jogo aí. Não pode entrar 10, 21, 2... Não por isso que, para mim, eu falo assim, gente, para mim, demitir o Sampaoli não vai adiantar. Se livrar de jogador não vai adiantar. Desde 2020, entra e sai jogador, e tudo continua o mesmo. Matheus, vamos pensar o seguinte. Se você tem um sistema funcional que não funciona, não pode trocar de máquina 500 vezes, não vai funcionar. O Gerson Caiotinha, ele cansa de dizer que quantas vezes o técnico dava para eleição, o cara dava as costas, saía,
E o Gerson levantava. Esquece tudo que ele falou, nós vamos fazer diferente. Acabou. Porque assim, vocês já viram no futebol algum técnico deixar um cara que está acabando com a bola no banco e que vai fazê-lo ganhar? Você já viu isso acontecer no futebol? Eu nunca vi. Aí vamos lá. O São Paulo chegou, botou a mochilinha dele. Olha, eu quero que a gente jogue desse jeito aqui. Todo mundo olhou para a cara dele. Ninguém está afim de fazer. Beleza. Ô, galera, vamos jogar do jeito que a gente gosta. E aí, se o time estivesse jogando do jeito que gosta e tivesse ganhando, o São Paulo ia fazer o quê? Soco na mesa, ia chegar na coletiva e dizer: isso é um absurdo, eu não pedi para esses caras fazerem. Não é? Então, assim, isso é outra lorota. De que, em tese, só tem um jeito que eles jogam, que eles gostam de jogar. Isso é outra mentira. Isso não é verdade. Tanto é que eles não fazem. Porque, vamos lá, desde que o Jorge Jesus saiu, nós vimos o time do Flamengo, ainda que ocasionalmente, utilizar as jogadas ensaiadas que o Jorge tinha ensaiado com eles? Não. Em alguns momentos, sim. Você viu? Eu nunca vi. Depois que ele saiu, eu nunca vi. Porque assim, o que me espanta é o seguinte, Jerônimo. Você vai lembrar, sabe quem? Cara, o Renato Gaúcho, de todos os técnicos, talvez tenha sido o único que conseguiu fazer esse elenco jogar, pelo menos, próximo, tá? Por quê? Nos primeiros meses, sim. Foi exatamente no que você falou, Marcos. Não. Muito provavelmente eles não ouviram nada do que Renato Gaúcho fez. Tá bom. Eles chegaram lá e fizeram exatamente o que eles sabiam fazer. Jerônimo, para mim, o Flamengo mais equilibrado e mais decente que nós tivemos de 2019 para cá, excetuando-se o Jorge Jesus, foi com o Rogério Ceni. Com o Renato era uma brincadeira de mau gosto. Ô, Marcão. Não, mas você pega... Então, tudo bem, você pode falar isso baseado... Não, baseado no seguinte, tática. Jerônimo. Não, Jerônimo, a minha questão é, eu gosto de futebol, certo? Então eu tenho uma expectativa com o futebol. Então, o que o Renato produziu em campo não era a minha expectativa. Mas aí o Rogério Ceni era? Exato. Eu disse que o Flamengo era o mais equilibrado em campo. O Flamengo era o que mais chances de gol criava, tinha o melhor ataque e era o que menos concedia chances de gol e tinha a melhor defesa. Vamos lembrar o seguinte. O aproveitamento do Renato... É melhor que o... Não, ele é o melhor fora... Ele é o melhor. O Jorge Jesus, ele é o melhor. E você vê a quantidade de goleadas que o Flamengo teve. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, Jorge. Peraí. Não, peraí. Goleada, gente. Não, isso daí é muito... Foi sim. Se, não, os números do Renato, senão vocês vão ficar decepcionados. Porque ele é o melhor e porcentagem de números foi o melhor. Mas deixa eu lembrar para vocês uma coisa. Eu vou atrás do Não, eu sei, beleza. Agora, deixa eu só lembrar de uma coisa. 24 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Isso. Ele fez 87 gols pró. Teve média de 2,3 por jogo. E tomou 32, média de 0,86. Foi o menor também de gols tomados. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Antes do JJ, quando o JJ chegou no Flamengo, não vou lembrar as palavras exatas que o JJ falou, mas o JJ naquele momento já defendia um futebol ofensivo. Ele falava isso. Jogar a Flamengo. Isso. Consequentemente, você jogando ofensivo, você vai acabar, consequentemente, se abrindo um pouco. Em determinados momentos, você vai ter ali vamos dizer assim, uma desproteção do sistema defensivo. Isso eu estou tentando parafrasear, lembrar aqui as palavras de Jorge Jesus. Ele falou, gente, se a gente quer jogar ofensivamente, consequentemente, você vai estar aberto para um contra-ataque, algo do tipo. Tanto que, e ele falou assim... Mas o trabalho é você não permitir que isso aconteça. Não, tudo bem. Veja o City desta temporada que acabou-se. Não, tudo bem. Tomou menos gol do que tomava antes, porque passou a defender. Vocês preferem o quê? Um futebol, um jogo 5-4 ou 1-0? Depende. Não, depende. Calma lá. Depende. Eu estou tentando lembrar, tentando dizer mais ou menos coisas que o próprio Jorge Jesus falou. Okay. E eu lembro que na época eu falei, estejam então preparados para isso. Porque se você quer um time que muito ataca, se você não tiver um sistema defensivo muito sólido, você também vai ter um time que possa ser que leve muito gol. Não que isso tenha de fato acontecido, porque o time de Jorge Jesus era um time
bem lembrado aqui hoje, não era esse time que jogou todos os jogos maravilhosamente. A gente teve momentos que a gente fragilizou, o time tomou também muito gol. escolhia jogos com Jorge Lembra do Jesus. 4x3? Lembra do 4x3? 4x4 com o Vasco? Mas assim, E teve o 4x3 também. Sim, em termos de futebol, Sim. qual era o que a gente preferia? Eu, como torcedor, prefiro muito aquele 2019, por mais que tenha existido oscilações, que aí os motivos a gente vai ter que votar em 2019, discutir tudo de novo sobre lá, sobre questão de, porque foi muitos jogos, calendário, tinha 3 competições, não importa. Eu, como torcedor, prefiro aquele lá. Por que até hoje não agradou o futebol apresentado pelo Flamengo desde o JJ? E o que mais se aproximou disso, daquele futebol apresentado, foi, para mim, o Renato, para o Marcão, o Rogério Ceni. Talvez para alguns tenha sido o Dorival, mas o time... Em números foi o Renato. Em números foi o Renato. Não, assim, Renato. No final, postou também. Eu não quero trazer isso agora, porque eu vou deixar um programa. Quando o Sampaoli for demitido, que isso é questão de tempo, a gente vai discutir. Respondendo a Liliana, que perguntou se a gente tinha essa informação, é só uma questão de quando. Não é informação, é a opinião baseada no que a gente está vendo os fatos acontecendo. A questão é, quando isso vai acontecer? Não, assim... Talvez agora na final da Copa do Brasil. Quando, assim... Vocês acham possível que ele seja demitido antes da final da Copa do Brasil? Rapaz, eu não posso... Não. É o que eu falo, mas não tem um... Porque não tem uma competição assim, não tem nada assim... Não tem como ser eliminado da Copa do Brasileirão, é isso. Não tem nada assim impactante ainda. Ele ainda tá com uma sobrevida, digamos assim. Não, então, deixa eu ver quem perguntou aqui pra galera. Ó, Liliana. Agora. Pra quem tá ouvindo o programa, deixa eu só. Mas ele pra quem tá ouvindo o programa, a Liliana perguntou aqui. A dedicação do time do Palmeiras. E do profissionalismo do time do Palmeiras. Deixa eu ler. Marcos, né? Marcos. Calma lá. Nem na live do Mauro César lá. Calma lá. A Liliana tá perguntando, eu vou ler para o pessoal que tá ouvindo o podcast poder entender o que ela tá perguntando. Perguntando se a gente gosta do jogo do Palmeiras, do futebol apresentado pelo Palmeiras. Não. E a Liliana, desde que o Palmeiras ganhou o primeiro título, eu não gosto. Para mim é um futebol feio. Melhorou bastante, confesso. Melhorou muito. Mas é um futebol pragmático, é um futebol resultadista. Tira com base isso os jogos da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Logicamente não foram só esses, mas foram 6 confrontos com o Atlético Mineiro. A maioria deles Vamos fazer uma pergunta. As finais da Libertadores do Palmeiras foram uma final horrorosa contra o Santos e depois uma final em uma bola perdida pro Andrés. Então, deixa eu assim. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Tá. Se o Abel Ferreira estivesse esse tempo todo no Flamengo, ganhando o que ganhou, ele seria um ídolo da torcida do Flamengo? Sim. Porque é o título. Para mim, não. Com esse futebol, não para mas a mídia não. Não, ele seria ídolo, aonde aí a gente já teria que entrar na parte da alienação. Para a torcida, pessoal, porque vale aquele ditado 10, eu sempre falo isso, 10-0 e 1-0 são 3 pontos da mesma forma. Mas, Marcão, uma eliminação pro CSA, esse cara não durava. Não, beleza. Mas assim, Abel Ferreira. Foi CRB, né? Foi CRB, não foi? CRB. Se o Abel Ferreira não ganha aquela, graças ao André, de 21, ele teria rodado. Sim. Quem salvou o Palmeiras? Ninguém vai nem falar disso, mas ele salvou na bola da vez. Não. Ele em entrevista, olha, numa rádio em 2021, salvou no começo de 2023 também, porque vamos lembrar que o Palmeiras estava em um burburinho aí. Ai, meu Deus, no começo de 2023. Quem livrou o salvar em 2023, não, Matheus. Ele não, mas 21 com certeza. Não, 21, tava. O Marcão, é porque o pessoal não lembra, mas o começo do ano tava tendo protesto lá no sei lá onde, como ele chamou. Mas não era contra ele, era contra o fato da Leila não contratar ninguém.
Não, pois é, beleza. Mas e o Palmeiras não estava bem, porque o Palmeiras no Paulistão não estava convencendo. O que mudou o jogo, o que fez todo mundo esquecer os protestos no Palmeiras, foi ganhar aquela Supercopa do Flamengo. Pronto, acabou. Agora uma coisa. Torcedor não é assim, torcedor não é paixão. Não, agora sim. A gente passa a mão na cabeça do torcedor. Ô, Matheus, até que tu bote até 2 horas de podcast aí, que é o justo, esse negócio de 1 hora de quebradinho, eu acho absurdo. Não, nunca será, não. O que acontece? Eu vejo aqui uma coisa em mente aqui. O jogo contra o Olímpia, olha, eu falei, cara, esse time, eu chamei esse time de incompetente, irresponsável, moleque, displicente, todos os adjetivos sinônimos. Quando fez 1-0, quando fez 1-0, você não achou, André, que o Flamengo ia ganhar o jogo e pronto? Não, peraí, não, jogo de volta? Não. Fez 1-0, você não achou que ali tinha encerrado a bagaça? Não, nem tanto, porque aonde começou, aonde eu estava sendo mais crítico, porque eu tava assistindo o jogo. Já viu quando você assiste o jogo e debate? Você só para ver o jogo, então vocês não vão parar para raciocinar. Também, né? O jogo eu tava vendo o jogo e conversando no debate rubro-negro lá com a galera. O Flamengo tava previsível, porque isso é uma máxima. O Flamengo tava com o agregado na vantagem. O Flamengo conseguiu ter a proeza de abrir uma grande chance de abrir o marcador, abriu lá, beleza. Aí ficou 3-1, não foi? 2-0. Não, ficou 2-0 do agregado. E esse time ainda não houvera perdido nenhuma eliminação. O nível, nem isso. Esse time, aquele time que antes de jogar contra o Flamengo, no final de semana anterior àquele jogo, aquele time do Olímpia fez, acho que 5 gols de cabeça. A coisa ridícula foi, gente, tá beleza, tomamos gol. Quebra a porra toda, para o campo, entra, infarta, joga sinalizador, faz o diabo. Faltou. Não, esse time parece. O Davi Luiz não sobe em bola alta várias vezes a cada jogo. Só que quando não faz gol, ninguém olha. Ô Jerônimo, você olha por. Que credibilidade. Aí eu falo um pouco do Felipe Melo no aspecto. Aquela atitude um pouco mais argentina. Gente, um Gattuso da vida, fala outro zagueiro, outro da Europa, ou não só de Europa, um Pepe, entende? Um Fábio Luciano, se voltar a modo raiz. Gente, o capitão que a gente tem, ele é muito pacífico. Ele não intimida nem no sorteio de cara ou coroa. Nem no FIFA, André. Assim, então assim, então por que eu tô querendo dizer? Como se ganhar uma Libertadores se a gente não tem, se a gente tem tudo, eu ainda falei com meu amigo, eu falei assim, olha, como esse jogo é lá, tem tudo pro Flamengo perder. Se o Flamengo não souber, né, porque nem tudo a bola vence. Nem tudo a bola vence. Às vezes na arbitragem ela consegue, no tempo certo vamos fazer o seguinte, ó, esse aqui já tá com amarelo, vou dar um amarelo ali pra já acabar com aquele time ali. Vou dar um amarelo aí. Eu vou fazer uma provocação. Se o sorteio botar o segundo jogo da final da Copa do Brasil em São Paulo, a gente não ganha? Perde. Se a gente perde, é difícil. Não perde, depende como vai ser 2 domingos, aí tem todo o prós e o contra. Vai ser domingo. Gente, me lembre, essa é a primeira vez que vai ser a final do domingo, não é? Isso, é. Esse jogo Flamengo e São Paulo, tem uns agravantes e não vou nem botar essa atenuante. O agravante primeiro que vai ser com Doriva. Doriva conhece muito bem um pouco esse time. Por sinal, quase tudo. O que o Flamengo não tem nem gol fora.
O Flamengo, eu acho que pro Flamengo, sabe o que é mais vantagem, com todo respeito? Incomoda vocês perder o título Não, não, eu acho que pro Flamengo é mais vantagem o Flamengo. É mais vantagem pro Flamengo sair com 0-0 do Maracanã. Se o Flamengo sair. Te incomoda ou não? Não, me incomoda perder o título. Pode ser pro Dorival, pode ser Ok, pro Abel. É. Não, vai ser frustrante. André. Se o Flamengo empatar 0-0 no Maracanã, eu acho que o Flamengo viria pro Morumbi com uma pressão e ao mesmo tempo tendo que fazer o resultado lá do que sair com uma vantagem e não saber segurar lá. Porque em qualquer situação. Não importa, não. Calma, que a gente vai chegar ainda na calma. Faltam muitas semanas ainda pela frente. Tem uma coisa que a gente pouco falou, até o Gabriel Reis, né, o famoso, popular paparazzo, virou motivo de chacota, porque ele comemorou quando saiu o Olímpia. Uhum. Se não fosse o Olímpia, se tivesse sido um Palmeiras, um Atlético Mineiro, esse time não teria jogado com mais disposição? Eu acho que sim. Até que... Quando o Jerônimo mencionou... Eu estava no Maracanã no jogo de... e aí, é uma crítica a toda a atmosfera, porque quem estava naquele jogo lá, primeiro, a torcida, com 3 minutos de jogo já tinha parado de cantar. 3 minutos de jogo. Deu para perceber, a gente dá aqui, percebeu. 3 minutos de jogo. Assim, o Flamengo, a torcida já estava quieta. E o jogo foi todo arrastado, assim, desse jeito. O Flamengo achou um gol lá, e todo mundo sabia que aquela vantagem de 1-0 não se sustentaria. E aí, por exemplo, quando você perguntou, quando fez um gol lá, realmente, assim, eu já tinha, naquele dia, eu tinha certeza que seria um jogo difícil. Me lembrava muito o jogo contra o São Lourenço lá. Perdeu. Mas quando fez 1-0, eu acreditei que, não, finalmente esses caras vão estar sem sustos. E aí é a vergonha. Mas, assim, é uma sucessão de erros, né? E aí, sim, mais uma vez, assim, quando a gente que frequenta o Maracanã vê esses jogos assim de grande apelo, com valor lá em cima, a torcida que vai não é a torcida... Agora o Jerônimo, a falta de não colocar o Rossi, eu acho um armadorismo ou uma imbecilidade que dá coceira. É a mesma coisa. Calma, pera lá. Ele bota o Rossi no jogo e o Rossi leva aqueles 3 gols. É um absurdo, ele não tinha ritmo de jogo. Mas aí tu tá sendo engenheiro de obras prontas. Não estou. Estou querendo te dizer que é fácil criticar depois do jogo. Exato. O cara não jogou um jogo. O Rossi mas ele já bizonha em 2020. O cara não jogou na Arábia, velho. Exatamente. Na Arábia não jogou. Então, eu não sei o que poderia acontecer com ele em campo. Só sei que não. Cara, mas tudo bem, tá. Digamos, André, um jogo decisivo, você pega um cara que não joga há 300 anos, entra aí, cata aí. A gente precisa churrasco, cata aí, vai você pro jogo. A gente encerra a live agora, mas deixa a saideira, vamos deixar mais uns 5... Jerônimo, você disse assim, é um absurdo o Flamengo ter dificuldade para ganhar do Coritiba, que está em 19º, brigando por rebaixamento, mas não são esses jogos, quando você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, que te dão arrepio na espinha? Pois é, infelizmente sim. Então assim, na boa, você vai se espantar com isso? Não vai, Não vai. Isso é que me espanta quando a gente fica passando mão na cabeça de torcedor, cara. Entendeu? A gente tem que exigir do torcedor que ele cresça, que ele também se torne profissional. Não é só ele que tem que bradar que quer que o time seja profissional. Ele também tem que se tornar profissional. Não existe essa do cara ser apaixonado e não enxerga o jogo. Ainda agora o André falou, não, porque eu estava vendo o jogo e, como é que você falou? Debatendo racionalmente. É o que eu faço todo santo jogo. E vocês me criticam, inclusive. Porque eu faço isso e vocês me criticam. Não, mas a forma que o Flamengo, eu acho, o Flamengo não sabe, e nós aqui batemos no passado, eu ofereci um serviço no Flamengo Cast, que era os comentários de Marcos Oliveira durante o jogo. Ninguém suportava aquilo. Eu cancelei o serviço. Acabou. Bora. Não. Ô, André, a produção vai cortar você agora aí, porque a gente precisa encerrar a live, tá? A gente tem ainda para fazer 30 segundos, tá? Palpites para Flamengo Internacional.
30 segundos, viu, André? 30 segundos. Tá, aqui, ó, no Maracanã. E ninguém acertou lufas na semana passada. Nem tendência. Nem okay? lembro qual foi semana passada. Ninguém botou vitória do Flamengo contra o Grêmio. Não, a gente botou derrota. Foi. E ninguém botou o Flamengo ganhando do Coritiba também, ok? Então ninguém fez ponto. Eu acho que botei empate, devia ter botado empate. Flamengo e Internacional no Maracanã, sábado, às 6h30 da tarde. Sábado. E devemos lembrar que é semana livre para treino. Perigo na Gávea. Assustador. Flamengo joga. Lembrando, Matheus, que não será somente esta semana. A próxima também será. Aí depois tem parada FIFA. Ih, meu irmão. Olha. Perigo, agora, alerta. A torcida xingava o Rogério Ceni quando tinha parada para treinar, que o time não voltava uma draga. Não, depois a torcida xingava o Paulo Souza. Isso para mim sempre foi uma curioso, né? Porque a torcida do Flamengo acredita que na ciência o raio cai sempre no mesmo lugar. É muito curioso isso. É a torcida que exige profissionalismo. O Marcão não pegou a época do podcast, mas isso é uma coisa que eu falo aqui desde quando a gente tem podcast. Flamengo com tempo para treinar é um perigo. É um perigo. É melhor sequência de jogo. A gente tá mais eu prefiro 2, 3 jogos por semana mesmo, que aí a desculpa é tô cansado. No futebol é curioso. Se você fica 10 dias sem jogar e perde o próximo jogo, é porque você perdeu o ritmo do jogo. Se você ganha o jogo, é porque você descansou, estava fresco, o outro time não estava. Irmão, futebol é o maior celeiro de medíocres que eu conheço no mundo. Começando por... representam muita gente. Você se lembra que nós perdemos o jogo no primeiro turno, no finalzinho do jogo, quando todo mundo dizia que o Flamengo merecia ganhar aquele jogo, e aí o Inter foi lá e tum! 2 gols do Maurício. E aí, qual é o seu palpite para Flamengo e Internacional? Jogo no Maracanã 16h30. 16 não. 16h30? 18h30. O sol ainda vai estar. É 18, desculpa, errei. Mas é no. Mas aí é o problema, não tem mais sol, aí atrapalha, porque não tem sol, porque a grama é verde, a bola é redonda. Não alimenta a grama. Você sabe que tudo é motivo para o Flamengo não ganhar. Com o agravante de uma semana de treino, né? E o Internacional muito provavelmente virá com o time reserva. Que estará entre os 2 jogos da Libertadores. Isso aí. Um é contra o Bolívar, lá na altitude. Flamengo ganha de time reservas? Então, tem tudo para ser aquela flamengada. Exatamente. Sempre, né? Mas a gente vai ganhar 1x0. 1x0 Flamengo? Tá. Então, Jerônimo, vamos estar aqui. JJ para facilitar a minha vida. Em Brasília o jogo do Inter? Por que seria em Brasília? Não. Vai levar para o Mané Garrincha? André já disse? Vai ser Mas em tese é Brasília o jogo do Flamengo. Não, eu sabia que o jogo era em Brasília. É no Maracanã, inclusive eu estarei lá. É sábado, no Maracanã. Beleza. Tá a informação que tá Maracanã. O fato que o Flazoeiro hoje já estava reclamando que vai ficar difícil ganhar o jogo, porque na quinta tem jogo no Maracanã. Aí vai atrapalhar o Flamengo. A grama, sábado. Entendeu? André, seu palpite para Flamengo e Internacional no Maracanã. Como vai ser em Brasília? Sabe que o tempo seco em Brasília atrapalha então, muito o futebol. 0x0. Quanto? 0x0? 0. Tá. Eu vou de 1x1. Ou por causa do gramado. O gramado. E deu chuva. Aquele objeto esférico atrapalha muito. Não. O jogo do Vasco e Atlético Mineiro, vocês viram a chuva que foi. Ali foi Paulo. Cara, a única coisa que eu sei é que o Filipão não serve pra nada. Nem pra ganhar do Vasco esse time conseguiu. A brincadeira do mau gosto. Mas, então é isso, galerinha. Faltou você, né, Matheus? 1x1. Não sabia. Perdão. Então é isso, galerinha. Todo mundo que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. A Liliana fez uma pergunta aí sobre a Libertadores. Ela perguntou se o time da Laranjeira, o vulgo... A Liliana, e todos vocês que praticam essa palavrinha pequenininha de 2 letras chamada fé, façam tudo o que vocês puderem. Qualquer simpatia, qualquer coisa, mas por tudo quanto é mais sagrado, vamos fazer o Olímpia tirar essa gente da Libertadores. Sou Olímpia desde pequeno.
Tenho dito. Mas não adianta, cara. Nunca não critiquei. adianta. Se adiantasse, cara, ser o outro time desde pequeno, eu te garanto que não adianta. Eu sou testemunha disso. Vai Não é passar à toa que eu. Eu nem vou me estressar de ficar torcendo pelo Olímpia, porque o Olímpia é horroroso. É horroroso. Mas assim, Pessoal, então nós é já isso. vimos o Once Caldas ser campeão da Libertadores. Deve ter- Nós vimos Vamos lembrar que o a LDU ser que o campeã presidente no da Maracanã. Comebol, da Postebol, é torcedor de carteirinha do Olímpia. Então espero Olha que aí. ele A arbitragem é essas péssima. peças aí. Por falar em Comebol, o segundo maior ídolo da história escreveu uma carta pedindo desculpas. Disse que falou aquelas coisas no calor do jogo e pediu desculpas. Pronto. Para mim, ele está errado. Não deveria ter pedido desculpas. Não deveria ter falado, mas também não deveria ter pedido desculpas. Porque a Comebol é uma bosta, é um lixo de instituição que permite um bocado de atrocidades no futebol, mas se alguém fala mal dela, ela fica ofendida. Ai, você sujou a imagem da instituição. Pode matar, pode... Pode ser racista, matar, jogar com um gramado horroroso que o Botafogo jogou lá. Mas o dia que os times daqui, a gente tem grande força, se unirem, Também acho. fazerem uma greve, mostrar... É o que eu falo, o Flamengo tem que ter força institucional. Trabalhar amanhã. Desde quando o time brasileiro se une para alguma coisa? É a mesma coisa que esperar que o Flamengo vai fazer a reformulação. Foi em 87, a gente perdeu. Marcos, lembra você? Marcos, você era a favor do Clube dos 13. Olha, eu não fui a favor do Clube dos 13. A questão é que o futebol brasileiro, naquele momento, faliu. A CBF disse: não tenho dinheiro para fazer o campeonato. E abriu mão. Aí pessoal, fizeram o Clube dos 13. Acabou. E depois a CBF, quando viu assim, que André, a grana estava entrando... JJ, toda vez para a gente acabar o programa, essa é assim. Não, mas rapidinho, Acabou. O produção, corta o áudio. Um abraço. Jerônimo, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Apareça mais vezes. Então é isso, galera. Quem não se inscreveu no canal ainda, tá errado já. Se inscreve no canal, compartilha para os amigos. Pode tomar a suspensão da Comebol, inclusive. Exatamente. Gonzaga, tu já encerrou a live? Não, calma lá. Estou despedindo um pouco. Você tem educação com os telespectadores e com os ouvintes. Pessoal, agradecemos o JJ, que está aí para a gente com a gente, de muitas datas do podcast. Todo mundo, Lucas Abdalinho, que está aí, meu parceiro. Todo mundo a Liniana também, que esteve aqui. O Casco também esteve aqui. O Osmar também esteve aqui com a gente. O King também esteve aqui, meu amigo. E o Eudes não apareceu. Mandar um salve também pro John Textor, que estava aí rápido e tinha saído. Saiu, apareceu, não chegou, não deu o oi dele, ó. Aí, ó. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a todos. Saudações negras. E semana cheia para treinar, viu? Perigo, Flamengo. Mas o jogo é sábado. Isso vai atrapalhar. É um dia menos de treino. É um dia ruim, né? É um dia menos de treino, cara. Isso aí... se for 3-0, eu cravei e participa do Flamengo, claro. Pronto. Bora ver a Abdalinha. Tchau pra vocês.